E aí, historiadores do futuro, tudo bem? Hoje iremos discorrer a respeito de uma manifestação artístico-cultural muito relevante, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, onde foram reunidas apresentações de música, dança, recital de poesias, exposições de obras e palestras. A partir das modificações sociais, políticas e econômicas ocorridas no Brasil na época, o que advinha da industrialização, do fim da Primeira Guerra Mundial e de outros fatores que serão ressaltados aqui, surge a necessidade de recorrer a uma nova estética e, assim, nasce a Semana da Arte Moderna. O objetivo dos artistas era propor uma nova visão de arte, partindo de uma estética inspirada nas vanguardas europeias como futurismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo, para romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. Foram postas outras maneiras de sentir, ver e fruir a arte, como a utilização da linguagem coloquial e vulgar, o uso de temáticas naturalistas e cotidianas e, claro, a presença da liberdade de expressão. Com tal, São Paulo passou a demonstrar novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. No ano de 1922, nascia no Brasil o movimento modernista, uma semana que durou do dia 11 ao dia 18 de fevereiro. De forma afrontosa e articulada, os artistas procuravam romper com o cerne artístico vigente na época, que era respectivamente o parnasianismo. No ano em que se realizava a Semana de Arte Moderna, temos acontecimentos históricos importantes. Comemorava-se o centenário da independência brasileira, que favorecia o sentimento de um nacionalismo carente nas obras dos artistas daquele tempo. Os modernistas queriam atualizar a arte brasileira, torná-la mais nacional. Esse desejo vem de uma análise social artística minuciosa. A burguesia em questão, que residia no Brasil, mandava seus porvindouros à Europa para estudarem. Quando os filhos voltavam para a terra natal, eles acabavam reproduzindo uma arte desprovida de características brasileiras, totalmente europeizada, advinda das vanguardas europeias, desde o início do século. Também, em São Paulo, ocorria uma industrialização positiva para a produção de café, gerando grandes movimentos de capital financeiro, então foi a escolhida para sediar o evento inovador. Outro evento crucial para o momento vivenciado pelos modernistas foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Deixou, na população do início do século XX, uma percepção diferente sobre a vida, sobre a morte e as relações pessoais. O mundo ficou aterrorizado com os requintes de crueldade presenciados na guerra, ocasionando debates filosóficos sobre a importância da vida humana e a humanidade. A vontade de criar expressões artísticas que propiciassem encontros com a realidade brasileira vivida era presente nos artistas, que foram duramente criticados pela elite conservadora, mas tais artistas não deixaram de mostrar algo original e nacional, abandonando muletas e padrões europeus aclamados pela massa retrógrada conservadora. Entre 12 de dezembro de 1917 e 11 de janeiro de 1918, Anita Malfatti expôs mais de 50 obras após a sua retornada ao Brasil. Podemos dizer que esse foi o início do movimento, já que essas pinturas chocaram a elite brasileira, com elementos que nunca foram vistos antes. A liberdade de criação, tonalidades fortes e pinceladas livres iam além do impressionismo. Anita foi muito criticada e se afastou por um tempo, até o ano de 1922, quando tivemos a Semana da Arte Moderna, onde expôs cerca de 20 obras. Além dela, vários outros artistas participaram, todos muito criticados, com destaque para Di Cavalcanti, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Heitor Villa-Lobos. As principais características das obras eram a liberdade de expressão com a influência da vanguarda europeia, mas com a ideia de valorizar os elementos brasileiros. E as obras não eram formais, com a intenção de mostrar o abandono ao modelo academicista e tradicionalista. Na Semana de 1922 foi responsável por influenciar impactos em todo o país durante décadas, já que foi um dos maiores marcos culturais do Brasil. Ainda durante o evento, obras e artistas foram duramente criticados, principalmente por conservadores pela defesa às ideias artísticas progressistas e crítica escancarada à poesia parnasiana. Na época, muitos artistas foram acusados de serem loucos ou possuírem deficiências mentais, o que mostrou claramente o despreparo da população brasileira para a chegada de novos modelos artísticos. Posteriormente, com o término de todo o evento, o ambiente do país estava tumultuado, fazendo com que desencadeasse alguns movimentos, como o Movimento Pau-Brasil, o Movimento Verde-Amarelo, o Movimento Antropofágico e Manifesto Regionalista, todos eles de origem modernista. Outra maneira que foi utilizada para alastrar o modelo foi em revistas, como a revista Claxon, Revista Estética, A Revista e Revista de Antropofagia. Além de todos esses fatores citados, a Semana de Arte Moderna de 1922 influenciou atividades até a década de 70, o tropicalismo e geração lira paulistana. Portanto, deu início à nova era cultural brasileira. O movimento, que completará 100 anos no ano que vem, ocorreu justamente em 1922, pois a data marcava o centenário da independência do Brasil. Deste modo, passava também a significar a independência das artes brasileiras em relação às anteriores. Logo após a exposição de Anita Malfatti, Monteiro Lobato publicou um artigo no jornal O Estado de São Paulo, chamado Paranoia ou Mistificação, para criticar intensamente tais obras modernistas, sendo totalmente oposto ao movimento que, para ele, representava o fruto de cérebros tomados por psicoses, fato que, numa tentativa de condenar, acabou incentivando os demais artistas a se comprometerem com a difusão do movimento. Idealizado por pessoas como Monteiro Lobato, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, para conseguirem obter sucesso no projeto precisavam de um apoio de piso, o que interessou muito a oligarquia paulista.
O objetivo deles era fazer com que São Paulo fosse o centro cultural brasileiro, que na época quem possuía esse posto era o Rio de Janeiro. Portanto, o apoio da elite foi incondicional, se contrapondo em todo momento ao conservadorismo carioca. Na teoria, o evento realmente durou uma semana, porém, na prática, não foi bem assim. Seu período foi anunciado que duraria entre 11 e 18 de fevereiro, porém o teatro abriu para o público somente nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, ou seja, em dias alternados. Villa-Lobos utilizou elementos da música popular e indígena para compor suas músicas, por isso foi considerado modernista. A Semana da Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal, justamente no centro dos academicistas, ou seja, a oposição aos modernistas. Foi como jogar no campo do time adversário. Tarsila do Amaral não participou do movimento, pois a mesma estava na Europa durante o período. Em síntese, temos a dizer que a Semana da Arte Moderna foi o ponto de partida do nosso movimento modernista brasileiro, onde aconteceu o ponto de encontros de várias tendências modernas estabelecidas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela é considerada um dos maiores movimentos artísticos, com o objetivo de quebrar os padrões da elite da arte popular na Europa. E, a partir da criação dessa semana, inúmeros artistas começaram a ganhar reputação nos ciclos das artes, poesias e literatura nacional. As ideias difundidas naquela época só foram realmente aceitas alguns anos depois, e só no final se espalharam para outros estados do Brasil. Portanto, coincide com o início dos movimentos sociais, a insatisfação com o governo vigente, a industrialização e o movimento operário, que se expõe por meio da arte, da música e principalmente da busca pela cultura nacional.